Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo bíblico para a reflexão. Encontramos hoje em Provérbios, no capítulo 16, versículo de número 20. Está escrito assim: O que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Esta afirmativa de Salomão, em forma de provérbios, tem a sua razão de ser, porque ele, na sabedoria que Deus lhe deu, teve o cuidado de estar atento, com prudência, com diligência, com a sabedoria que Deus lhe deu, para observar e extrair lições em várias situações. E neste provérbio, ele ressalta o valor que há na palavra. Portanto, ele direciona os seus ouvintes e a cada um de nós que, se atentarmos prudentemente para a palavra, acharemos o bem. Então, o bem é possível de ser encontrado, mas ele está ligado à palavra. Para que o bem venha à minha vida, venha fazer parte do meu viver, existe um caminho a percorrer. E o caminho que eu devo percorrer está registrado aqui neste versículo. É atentar prudentemente para a palavra. E quando eu atento prudentemente para a palavra, significa que eu vou ler, vou estudar, vou meditar, vou comparar, e então vou buscar ali um elemento para trazer como lição para a minha vida, para que eu possa entender de maneira clara e praticar, para que aquilo se torne parte da minha vida. Então, quando ele afirma que o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. Nós temos um outro texto na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 1 a 4, referindo-se também a atentar para a palavra. Observe o que o escritor deixou registrado. Capítulo 2, de 1 a 4 de Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a desobediência e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, duas vezes aqui, nós somos chamados para atentar. Convém atentar com mais diligência. Atentar é prestar atenção, é estar voltado para o que podemos extrair daquela mensagem. Qual é o sentido da palavra que estamos ouvindo ou que estamos lendo? E segundo, ele diz: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, que é a libertação, a transformação através do Senhor Jesus? Então, quando Salomão deixou escrito que o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Por outro lado, quem não atentar
para a palavra, não achará o bem. E ao não atentar para a palavra, cada iniquidade ou desobediência vai receber a sua justa retribuição. Então, o segredo está em atentar para a palavra, e ao atentar, a palavra vai trazer ensinamentos para a nossa vida, e estes ensinamentos vão nos levar a uma proximidade com Deus, onde vamos demonstrar diante dele a nossa confiança no Senhor, porque a Escritura diz: confiai no Senhor, ó povos, em todo o tempo. E aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, alguns pontos precisamos refletir aqui. Primeiro, devemos prestar atenção à palavra de Deus. Prestar atenção significa que, quando eu estou diante da palavra de Deus, eu não devo voltar o meu pensamento, a minha visão, os meus ouvidos, o meu coração para outras coisas. Mas eu preciso ficar focado com o propósito unicamente na palavra que tenho diante de mim. Então, atentar significa isso. Significa prestar atenção. Quando nós nos colocamos na condição de prestar atenção, a nossa sensibilidade, ela se abre e vai facilitar para que a mensagem que estamos ouvindo entre pelos nossos ouvidos e seja discernível, que possamos compreender aquilo que estamos lendo ou ouvindo. Então, atentar para a palavra é prestar atenção, é dar ouvidos à palavra do Senhor. Então, quando se dá ouvidos à palavra de Deus, então nós encontramos que estas coisas vão acontecer. Aqui em Provérbios, no capítulo 8, versículo 34, Salomão deixou registrado: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Então, atentar é prestar atenção, é dar ouvidos à palavra de Deus. E quando se dá ouvidos à palavra de Deus, então, com certeza, vamos extrair dali algo bom, porque está escrito que o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Não é somente prestar atenção, mas prestar atenção é o foco que precisamos ter à palavra. E ao prestar atenção, nós temos outras ações que precisamos fazê-la para chegar ao objetivo estabelecido, de que é achar o bem, e isto nos levar a confiar no Senhor e receber dele a bem-aventurança. Então, o primeiro ponto é prestar atenção à palavra. O segundo ponto é observar com cuidado o que a palavra diz. Não é o que a palavra vai dizer, é o que ela diz. Já está dito. Então eu vou observar com cuidado o que a palavra diz. E para isto eu preciso prestar atenção, porque se eu me distrair, eu não vou conseguir observar o que diz a palavra, porque nela estão as fontes da vida de Deus para nós, e somente ao prestar atenção e observar cuidadosamente é que nós podemos encontrar o que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. Mas não fica somente em prestar atenção e observar com cuidado. Este é o passo básico. Começamos prestando atenção
e depois observando com cuidado. E seguindo, nós precisamos agora fazer o quê? Refletir. O que é refletir? Refletir é considerar o que encontramos através da atenção e da observação cuidadosa com a palavra de Deus. Isto vai trazer convicções ao meu coração, vai me fazer refletir. O que é refletir? Refletir é pensar, é meditar, é observar, é considerar qual é o objetivo daquela palavra. Não é somente para me dar conhecimento, mas é que ela seja entronizada na minha vida e, ao vivê-la, ela possa promover experiências na minha vida, experiências com Deus mediante a sua palavra. Então é o que está aqui. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Então, os passos são: devemos prestar atenção à palavra, o foco, o objetivo, o comprometimento. Segundo, observar com cuidado o que nela está dito, porque ali está o propósito de Deus para a nossa vida. Terceiro, refletir e considerar, tendo como objetivo aprender e praticar o que a palavra está me dizendo. E quarto, feito isso, vai gerar um resultado. A partir do momento em que eu presto atenção, observo com cuidado, reflito e considero como aprender e praticar, e ao fazê-lo, o resultado da prática da palavra de Deus na minha vida, o resultado é que eu vou, conforme diz Salomão, achar o bem. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Então o bem precisa ser procurado. Mas aonde é que nós vamos encontrar o bem? Na palavra. Por isso que diz, atenta prudentemente para a palavra. Quando isto fazemos, nós acharemos o bem, porque o bem está na palavra de Deus. E com isto, a partir do momento em que eu vou praticar o que encontrar na palavra, e ela vai me levar a achar o bem que a palavra de Deus produz ou promove na minha vida, vai me levar a depositar inteiramente a minha confiança no Senhor. Este é o objetivo da palavra de Deus: alimentar-nos com a verdadeira convicção e nos levar a confiar inteiramente no Senhor. E o que é que diz? A partir do momento em que nós atentamos para a palavra e achamos o bem, ela vai nos levar ao passo seguinte, que é confiar no Senhor. E quando nós nos dispomos a confiar no Senhor, olha o que diz: e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então, após sermos levados a confiar no Senhor, nós receberemos da parte de Deus a bem-aventurança, ou seja, nós seremos felizes, satisfeitos, abençoados pela palavra do Senhor. E por fim, fechando esta reflexão, é assim que devemos viver e andar à luz da palavra que nos coloca na presença de Deus. Então observe que tudo começa com a palavra. E os resultados que a palavra vai gerando em nós vai nos levar a confiar em Deus. E ao confiar no Senhor, nós vamos ter de Deus a promessa que está na sua palavra de que seremos bem-aventurados. Então, quando nós vivemos, andamos e praticamos à luz do que a palavra de Deus
nos diz, isso nos coloca cada vez mais próximo, mais íntimo, uma comunhão mais profunda, sincera e verdadeira diante do Senhor nosso Deus. Então, o que devemos fazer hoje? O que devemos fazer é dar atenção a este texto e procurar atentar para a palavra. Existem muitas palavras mundo afora, mas não são palavras de vida. São palavras humanas, são palavras duvidosas, são palavras usadas pelo adversário, porém existe uma palavra única, que nela está a vida. Ela produz vida, porque a palavra é viva. Foi isso que o escritor aos Hebreus disse, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra. Então, por que é que eu preciso atentar prudentemente para a palavra? Porque ela vai penetrar na minha vida. Ela é viva e eficaz. Ela vai levar vida e vai produzir resultados. E vai até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, vai discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando eu atento prudentemente para a palavra, eu acho o bem. Em achando o bem, eu sou levado naturalmente a confiar no Senhor. E ao demonstrar a minha confiança no Senhor, a palavra diz que eu serei bem-aventurado. A bem-aventurança da palavra de Deus para a minha vida. Mas os passos primeiros eu preciso dar. Você tem caminhado à luz da palavra de Deus? Você tem atentado para a palavra de Deus? Você tem encontrado nela o bem que nela está incluso? A palavra de Deus, ao receber dela o bem, tem levado você a depositar a confiança em Deus. E nesta confiança, a tua comunhão tem sido restaurada, reforçada e renovada diante do Senhor Deus? Ou você vive como que se a palavra de Deus não tivesse valor nenhum? É somente um amuleto, um livro que você leva para um lado, para o outro, mas não se beneficia da palavra de Deus. O segredo da palavra de Deus não é tê-la o livro, mas é ter a palavra viva dentro de nós. E para isso, nós precisamos sempre estar abrindo o livro de Deus. A Escritura divina, a palavra de Deus, nós precisamos abri-la e conforme Salomão nos ensinou, dizendo: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Você está procurando o bem? Existe um caminho. Atenta para a palavra. Quando você prestar atenção à palavra, quando você observar com cuidado e quando você refletir e considerar o objetivo que está na palavra de Deus, que você possa aprender e praticar, o resultado se fará presente. Você achará o bem. E em achando o bem, isto vai te colocar diante do Senhor para demonstrar diante dele a sua convicção, a sua confiança. E ao confiar, você será tido como bem-aventurado. Bem-aventurado. E quando esta palavra for entronizada em nós, nós passarmos a viver e andar à luz da palavra, ela vai nos colocar na presença de Deus. Vamos estar em proximidade com o Senhor. E aí entra o que o apóstolo Tiago disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O caminho é começar pela palavra, atentar, prestar atenção, observar com cuidado, refletir e considerar. O resultado vem, a confiança nasce. Isto nos leva à presença de Deus. A bem-aventurança estabelece-se na nossa vida e a nossa comunhão com Deus, ela vai se solidificando e fundamentando-se cada dia mais. Seremos enriquecidos por experiências ricas e preciosas
que Deus permitirá que nós vivamos à luz de atentarmos para a sua palavra. Reflita, pensa, siga por este caminho. É o momento de atentarmos para a palavra e achar o bem e confiar no Senhor e ser por ele bem-aventurado. Querendo Deus, amanhã retornaremos.